Oi, seja bem-vindo ao canal do Prof. Lucas Pereira. Hoje aí vamos trabalhar com a semana 2 do nosso PET, né? E apesar de alguns de vocês aí estarem agora presencialmente nas escolas, né? Mas a gente vai continuar a programação aqui no canal também. E é claro, eu conto com vocês assistindo, né? Estudar nunca é demais, então, apesar das aulas presenciais, vocês podem também ter um pouco, né, de revisão, um pouco de conteúdo aqui também. Vamos lá, o tema da semana são funções. Uma função é uma regra que associa um dado de entrada a um dado de saída. Uma das melhores imagens de uma função é uma máquina real ou virtual. Vamos supor que você vai usar uma calculadora científica para calcular o valor da raiz quadrada do número 2. Isso significa que, dado o valor x2, devemos achar o valor de y usando a lei. Deixa eu destacar aqui a lei, né? Y igual a raiz de x. Porém, no conjunto dos números reais, só existe raiz quadrada de número não negativo. Vamos formalizar as ideias da seguinte maneira. Então, a gente tem a lei de formação, né, que é a regra que para cada valor de x associa a um e somente um valor de y. O domínio da função é o conjunto de valores de entrada permitidos para x. Então, domínio são os valores que podem ser usados, que a gente pode inserir, né, no valor de x. O contradomínio da função é o conjunto de valores de saída possíveis para y. Então, quem pode ser o y? Vai ser o nosso contradomínio. Já a imagem vai ser os valores resultantes para y. Então, vai ser os valores que, dentro do contradomínio, a gente usou, né? A gente conseguiu fazer uma relação de x para y. E esse y é a imagem. Bom, esse exemplo da calculadora aqui eu não gostei muito, não. Vou passar para o segundo exemplo aqui, ó. Outra representação possível é o diagrama de Venn, mostrado na figura à direita. Observe a diferença entre contradomínio e imagem. Bom, eu não vou ficar lendo muito não, porque vocês nem estão gostando dessas minhas leituras, né? Estão dizendo aí que preferem mais direto. Então, olha só, o domínio aqui, né, nessa parte esquerda aqui da nossa imagem, são os valores de x, né? Então, o domínio, vamos lá dar o zoom, né? Porque como eu falei no vídeo do segundo ano, o pessoal também estava dizendo que a letra estava ficando pequena. Então, domínio são os valores usados como x, certo? O contradomínio são os possíveis valores de y. Então, né, quem pode ser y? Vai estar aqui no contradomínio. Agora, olha só, que a gente tem aqui destacado em azul o conjunto da imagem, que são de fato, né, os valores de y, né? Então, os valores que realmente chegou a ser usado, tem uma relação ali x e y, né? Como a gente pode ver aqui, ó. A gente tem uma relação aí de x com y, né? Então, esses valores que foram, de fato, usados para ser y, são os valores da imagem, né? Cuidado, embora não seja mostrado no diagrama, o domínio contém também valores não inteiros, tais como 0,16, raiz de 2e, porque o diagrama de Venn é apenas uma ilustração, né? Não representa, de fato, todos os valores ali possíveis, né? São só alguns. A notação padrão é a seguinte: f, né, com os números reais positivos para qualquer valor real. Só para você se antenar, eu estou lendo aqui, ó. A notação padrão é a seguinte. Então, olha só, aí vem a lei de formação, né? Então, a gente define aqui, ó, peraí. Então, a gente define aqui a função, em qual conjunto ela está. Depois, a gente coloca a lei de formação dela, né? Ou, então, f de x para... E aí, só uma segunda anotação aqui, então. Bom, isto é, o conjunto que vem antes da seta é o domínio e o conjunto que vem depois dessa seta é o contradomínio. A imagem ou conjunto imagem não é dada explicitamente. E o que acontece se for dada a lei de função? Sem especificar o domínio ou contradomínio, assume-se que eles são os maiores subconjuntos possíveis do conjunto dos números reais. O contradomínio é o próprio R. O domínio é o maior possível, tal que a lei de função faça sentido, isto é, tal que forneça um resultado. Por exemplo, y, né, dado pela a função de x aí, como numerador a raiz de x menos 1 e no denominador x menos 3. Então, a primeira condição de existência para que a raiz quadrada exista, o que está dentro dela não pode ser negativo. Portanto, o x menos 1 tem que ser maior ou igual que zero. E com isso a gente chega, né, que x precisa ser maior ou igual a 1. A segunda condição de existência é o denominador não pode ser anular. Então, ele não pode ser zero, né? E para isso, o x precisa ser diferente de 3, né?
Juntando essas duas condições, então, o domínio da função acima é dado por x maior ou igual que 1 e x diferente de 3. Bom, uma outra situação é a função definida por partes, né? Nesse caso aí, a gente vai ter trechos do domínio e para cada trecho a gente tem uma função diferente. Olha só, como exemplo aqui, a tarifa da conta de luz, né? Que a depender de quanto que a gente gasta, a gente paga um valor diferente. Então, olha só, até 100 kW a gente paga 50 centavos a unidade. Mais de 100 kW até 200 a gente paga 60 centavos a unidade e acima de 200 kW a gente paga 80. Lembrando que isso aqui, ainda não é que seja um contexto real, esses valores são um pouco fictícios, né? Para você saber o real valor que você paga aí, consulte a sua conta aí da sua casa, que você vai ver melhor, mas isso aqui é uma situação baseada em fatos reais, né? Então, olha só, se a gente pegar um valor até 100, nós vamos usar essa função aqui, ó, 0,5x mais 20. Se a gente pegar um valor entre 100 e 200, a gente vai usar essa função aqui do meio, né? 0,6x mais 10. E se for acima de 200, a gente tem aqui a terceira função. Bom, então é isso mesmo, olha só, f de 50 seria, né, com 0,5x, que no caso seria multiplicar por 50, mais 20. F de 150, então seria a segunda função, 0,6 que multiplica 150 mais 10. A terceira função lá, vamos considerar que gastou 320 kW, então 0,8 que multiplica por 320 mais, menos 30, né, nesse caso. Menos 30. Então, essa daí foi a nossa explicação dessa semana, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e deixe um comentário aqui como está sendo aí. Você escolheu, optou por ir para a escola também ter as aulas presenciais ou você ainda está no regime totalmente online? Um forte abraço do Prof. Lucas Pereira e, tô de olho no seu comentário e te aguardando na próxima semana, no próximo vídeo.